O painel de hoje visa difundir um pouco mais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. Esse é um tema que as empresas e a ABIMED têm dedicado bastante tempo para que a nossa indústria incorpore isso nas suas estratégias de negócios. E a gente tem observado que há o interesse das nossas associadas nesse assunto, implementar os ODS, que isso faça parte, a agenda ESG faça parte do modelo econômico das empresas. E, nesse sentido, nesse contexto, o Pacto Global da ONU é a autoridade mais importante para falar sobre o assunto. Por isso, a gente tem aqui, eu tenho a honra aqui de convidar para dividir aqui o palco comigo os representantes do Pacto que estão aqui conosco. Temos aqui conosco Juliana Salu, coordenadora de adesão e hub do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, formada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Casper Libero, pós-graduação em Marketing na London School of Marketing e pós-graduação em Administração e Negócios pela INSPER. Atualmente coordenadora de adesão e hubs do Pacto Global da ONU e Rede Brasil. Por favor, Juliana, divida aqui o palco comigo. Por favor. Junto com ela, Fernando Yazbek, analista sênior de adesão ao Pacto Global da ONU, Rede Brasil, formado em Relações Internacionais pela Unicuritiba e Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, mestrando em História pela PUC Paraná. Atualmente analista sênior de adesão ao Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Fernando, por favor. Obrigado. A Juliana e o Fernando vão falar especificamente sobre a importância do pacto, como que as empresas podem tomar conhecimento e aprofundar um pouquinho, de uma maneira mais ampla, macro, sobre o Pacto Global. E a Verônica, que eu vou aqui apresentar agora, a Verônica Vassalo, gerente de Diversidade e Inclusão do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, vai falar um pouco mais sobre o ODS 5, que fala sobre diversidade e inclusão, igualdade de gênero. A Verônica, que é gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, assistente social, professora universitária, pesquisadora, especialista em Psicologia Organizacional e Educacional pelas Relações Étnico-Raciais, mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC, pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC. Por favor, Verônica, nos dê o privilégio de dividir o palco conosco. E eu, sem mais delongas, de forma muito informal, uma conversa, um bate-papo, eu vou passar a palavra para você, Juliana. Você faz a introdução sobre o pacto e, em seguida, já o Fernando complementa, se quiser, fiquem à vontade. E aí a Verônica, se puder, já introduz um pouco mais de forma mais específica o ODS 5, que é um ODS que a gente entende. Todos são, os 17 ODS são importantíssimos, mas a gente tem observado que as empresas têm dedicado um tempo maior a esse assunto, têm se debruçado sobre a diversidade e inclusão, mostrado essa preocupação sobre a equidade de gênero. Então, Juliana, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Primeiro, eu gostaria de agradecer o teu convite, mais uma vez, para a gente estar aqui e poder trazer um pouco desse debate, dessa discussão para o setor. Então, como você falou, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui geral do pacto, para apresentar, e depois a gente passa ali para a Verônica aprofundar, nessa temática mais de direitos humanos. Fê, vou deixar você começar. Olá, boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao Silvio e à ABIMED pelo convite de estar aqui. É muito prazeroso conversar com esse setor, porque é muito bom ver um setor tão importante como a saúde estar engajado em temas de ESG, e o Pacto Global está aqui para isso. Estou muito contente de estar dividindo o palco com essas pessoas também, então muito obrigado. E explicando um pouco o que é o Pacto Global da ONU, se puder, nosso slide está tocando já, se puder passar para o próximo. Obrigado. Opa, vou voltar então um pouquinho. Vou tocar o primeiro vídeo, depois a gente segue com eu complemento o que vai tocar no vídeo. Descubra uma oportunidade única de investir na baixa e colher lucros futuros. Muito prazer. Nós somos a Terra. Há bilhões de anos no mercado, Terra vem oferecendo produtos e serviços exclusivos no seu segmento. Mas sucessivos casos de má administração do patrimônio, corrupção e distribuição desigual de dividendos
vem colocando o futuro da empresa em risco. No seu último balanço anual, Terra apresentou os piores números da sua história. Mas ainda possui um patrimônio de valor inestimável entre seus ativos, fazendo dela um investimento perfeito para pessoas de perfil arrojado e visão de negócio, como você. Invista na Terra. Oportunidade como essa só aparece de bilhões em bilhões de anos. Bom, explicando o que é o Pacto Global, como o Pacto Global surgiu, quando a gente pensa em tudo isso que apareceu no vídeo, corrupção, desmatamento, aquecimento global, a gente tinha uma mania de atribuir sempre trazer sempre para a discussão países, estados e governantes e acabava deixando de lado empresas. E a ideia do Kofi Annan, que é quem está na tela, que foi o secretário-geral das Nações Unidas, inclusive foi Nobel da Paz, a ideia dele foi, se as empresas são parte do problema, elas têm que ser também parte da solução. Então, ele propõe o Pacto Global das Nações Unidas, e aqui até é interessante eu explicar, porque como estamos no evento sobre o mercado médico, o mercado de saúde, muita gente, quando eu estava conversando aqui nos stands antes, falava que eu era do Pacto Global da ONU, eles perguntavam assim, você é da OMS? E eu falava, não, o Pacto Global não é da OMS, a OMS é uma agência da ONU que coordena as ações de saúde pelo mundo. E nós, do Pacto Global, somos uma iniciativa que ela é vinculada diretamente ao Secretariado-Geral. Eu até peguei aqui a resolução 73254. Foi votada ali nos anos 2000, por 180 países aprovaram. Então, nós estamos subordinados diretamente ao Secretariado das Nações Unidas, não somos uma agência como é a OMS. Então, nós não temos o papel de coordenar a ação em saúde, por exemplo, embora nós tenhamos uma ODS 3 que fala de saúde e bem-estar. O Pacto Global ele veio justamente para trazer o braço da ONU para conversar com esse setor privado. A OMS lida diretamente com o governo e com essa coordenação de políticas públicas de saúde, né? Pensando nisso, o Kofi Annan e a ONU trouxeram os 10 princípios basilares do Pacto Global da ONU. As empresas, quando elas aderem ao Pacto Global, elas estão se comprometendo com esses 10 princípios. E esses 10 princípios estão divididos em 4 grandes pilares temáticos. O primeiro de direitos humanos, o terceiro de trabalho, o segundo de trabalho, o terceiro de meio ambiente e o quarto de anticorrupção. Então, quando a empresa entra aqui conosco, ela está se comprometendo com esses 10 princípios, a vigilância a esses 10 princípios e a não violação desses 10 princípios, ao não engajamento contra esses 10 princípios. Você pode ver que eles são bastante basilares, assim, mas como a gente está falando de uma coisa global, é bom que a gente tenha um solo comum para pisar, assim, e a partir dali desenvolver os temas que a gente vai tratar mais adiante. E a gente entende sustentabilidade quando a gente fala aqui, não somente, quando a gente tem a impressão de falar sustentabilidade é só questão de não desmatamento, questão de floresta, enfim, mas a gente entende a sustentabilidade no geral como esses 4 grandes pilares, anticorrupção, meio ambiente, trabalho e direitos humanos. E juntamente com os 10 princípios que surgiram ali em 2000, do Pacto Global, em 2015 a ONU lançou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos para ser alcançados por todos, sociedade civil, empresas, governos, mas o Pacto Global em si, o que a gente faz? Nós somos um tradutor desses 17 ODS para o setor privado, para as empresas. Então, a gente vai entrar mais para frente, na parte de Juliana vai comentar um pouco sobre os cursos que a gente tem de jornada ODS, por exemplo. A gente dá um curso para as empresas entenderem quais ODSs elas podem trabalhar, quais elas têm. Porque a gente sabe que uma empresa, quando entra no pacto, por maior que seja, por mais bem capacitada que seja, ela não vai dar conta dos 17 ODS, não vai conseguir trabalhar com os 17 ODS. Então, a gente pega essas empresas, traduz para elas o que são os ODS e como elas podem aplicar isso no dia a dia dela, na operação dela, com os funcionários dela, na cadeia produtiva dela, enfim. E aqui, na ABMED, no evento hospitalar com a ABMED, principalmente, a gente vai falar sobre igualdade, a questão de gênero e raça, e não é à toa que os principais, logo os primeiros ODS ali, educação e erradicação da pobreza, número 1, fome zero e agricultura sustentável, 2, saúde e bem-estar, 3,
equidade, educação de qualidade 4, igualdade de gênero 5 são os primeiros ODS. Porque sem saúde e bem-estar você não vai conseguir ter energia, não vai conseguir ter cabeça para lidar com nenhuma das outras. Então, não é à toa que a saúde e bem-estar esteja logo ali no começo, seja o nosso terceiro ODS, né? E dando uma visão do Pacto Global, no geral, como eu falei, somos uma iniciativa do Secretariado-Geral das Nações Unidas. Já estamos presentes em mais de 165 países, somos organizados por redes locais. Somos a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo, nenhuma outra chega próximo da gente assim. E aqui no Brasil, uma coisa que nos orgulha muito dizer, nós já somos a segunda maior rede do mundo. Nós surgimos em 2003, então tem 20, 21 anos aí, nós já somos a segunda maior rede do mundo. E o que mais é bacana aqui é que nossa gama é muito interessante. Nós temos mais de 2.200 participantes na rede do Brasil, a gente divide elas em companies, que temos ali 700, que são as grandes empresas, com mais de 250 funcionários, as principais empresas do país, e temos uma variedade muito grande também de pequenas e médias empresas, 1.100, além das entidades empresariais, associações, ONGs, etc. Então, a gente consegue trabalhar bem nessas três frentes. E como nós somos um grande fórum, uma troca de discussão, de boas ideias, a gente consegue pegar, às vezes, exemplos de sustentabilidade de uma empresa pequena que está dando certo, leva para as empresas médias e para as empresas grandes, e ao contrário também. Então, essa troca entre esses três pilares nossos, as companies, as pequenas e médias empresas e as ONGs, funciona muito bem também. Eu vou passar a palavra para a Juliana explicar um pouco mais sobre a jornada de uma empresa participante aqui no Pacto Global, mas só comentando que ela passa por esses três grandes... A jornada se divide em três grandes etapas: conhecimento, engajamento e visibilidade. Obrigada, Fê. Esse aqui? Tá. Então, aqui a gente entra um pouquinho agora como que isso acontece, né, com a empresa entrando, então, dentro do pacto. Como é que é essa jornada, né, ela entrando no pacto? E eu achei interessante ali quando o Fê mostrou essa diversidade de empresas que tem aqui junto com a gente, né, seja de não empresariais, de pequenas e médias e companies, né? A nossa ideia é justamente não deixar ninguém para trás, né? Então, se uma empresa, ela às vezes está ali, puxa, estou começando esse trabalho, né, em direção aos ODS, em direção a essa jornada ESG, talvez o pacto não seja para mim, né, porque eu ainda nem comecei, né, eu vou entrar lá e vai ter outras empresas que já estão muito mais avançadas nessa jornada, e não é essa a nossa intenção, é justamente pegar na mão, e quando a empresa chega e entra, né, dentro do Pacto Global da ONU, justamente ela aproveitar esse ambiente de troca, de networking, de boas práticas, né, e ela assim conseguir implementar e avançar dentro da sua própria jornada, né? Então a gente fala que quando a empresa entra, ela tem ali a possibilidade, né, de passar por esses três grandes pilares, que é conhecimento, engajamento e visibilidade. E aqui, para a gente não estender muito, porque eu quero, né, que a Verônica aqui tome posse, né, da parte de igualdade e diversidade, igualdade de gênero e diversidade, mas eu queria trazer um exemplo um pouquinho de como isso se consolida, né? Então, quando a gente está falando ali num primeiro momento de conhecimento, na verdade a gente tem três momentos que a empresa ali ela vai estar engajada por esse conhecimento. A jornada ODS, que foi o que o Fernando comentou, que é um curso que vai trazer ali muito sobre o pacto, os ODS, e a empresa começa a entender ali onde que ela começa a engajar, né, o que ela pode efetivamente começar a trabalhar ali dentro da empresa, por qual caminho seguir. A gente tem o Academy, que a gente brinca que é o Netflix do Pacto, né, a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo. Então, independente do tamanho da empresa, todos da empresa, né, todos que têm ali a extensão do e-mail da empresa, podem participar dessa plataforma e fazer todos os cursos. São cursos que, em sua grande maioria, geram um certificado. A empresa pode, inclusive, indicar, né, a gente está falando de cursos muito diversos ali, né, a gente tem ali padrão Net Zero, preparando sua pequena e média empresa para o futuro, cadeia de abastecimento sustentável e por aí vai. Então, às vezes, a empresa fala, olha, eu queria que esse grupo aqui meu de gestores ou esse meu time fizesse esse curso e eu quero monitorar isso. É possível. Então, ela pode ali estar acompanhando o desenvolvimento dos colaboradores em relação a essa jornada de conhecimento, né? E a gente tem os Hub ODS, né, que são, a gente brinca que são como se fossem pequenos pactos espalhados, né,
ao redor do Brasil, para a gente sair aqui dessa discussão apenas São Paulo, que é onde está, né, o nosso escritório, e a gente levar isso para outros estados e ter ali discussões também mais regionais. Então, a gente hoje tem 8 hubs espalhados pelo estado, e aí é onde a gente fecha aqui, né, a nossa roda, nosso pilar, né, de conhecimento. Quando a gente vai para engajamento, né, a gente entra aqui, então, nessa parte que é a plataforma de ação, né, onde, quando a empresa ela entra no pacto, ela pode escolher ali até 4 plataformas de ação para ela participar. Então, a gente tem uma ali relacionada à água e oceano, então vai trabalhar as temáticas referentes, né, vai trabalhar discussões, né, vai participar de grupos de trabalho referente a essa temática. O agro é uma plataforma mais nichada ali para o setor de agro. Clima, a gente vai falar ali de net zero, de várias outras questões. Contra a corrupção, como o próprio nome diz, então a parte de governança, de anticorrupção e etc. Direitos humanos, que daqui a pouco a Verônica vai entrar de uma forma um pouco mais profunda aqui no tema, mas envolve questões aí, né, de salário digno, raça, mulheres na liderança, enfim, várias temáticas aí dentro da parte de direitos humanos. E comunicar e engajar, que é uma plataforma que ela surgiu da necessidade das empresas de como eu comunico as minhas ações e como que eu engajo o meu time, como eu engajo os meus colaboradores, né? Então, dessa necessidade da empresa surgiu também essa plataforma. Eu queria só fazer um adendo aqui, né? Apesar daquela diversidade de empresas que o Fernando mostrou ali no slide anterior, que a gente tem hoje dentro do Pacto Global da ONU Rede Brasil, hoje a gente está bem focado ali no setor privado e com as organizações não empresariais nesse momento, então ONGs, associações, a gente está operando num modelo mais de parcerias. Então, desde o ano passado, o nosso global está revendo ali essas ações em relação à participação dessas associações e ONGs, né, e fechando outros tipos de parceria. Então, quando eu falo aqui que uma empresa entra e ela pode participar de até 4 plataformas, então a gente está falando ali de PMEs e companies, quando elas entram, elas têm essa oportunidade, tá? Então, aqui é um ambiente, só para a gente deixar claro, é um ambiente de networking, é um ambiente de boas práticas, é um ambiente onde eu vou ter discussões ali sobre essas temáticas, né? E eu não preciso chegar e falar, nossa, eu vou escolher já 4 de uma vez. Não, eu posso entrar, escolher uma, e aí eu vou, né, entrando nas discussões, talvez eu olhe e fale, nossa, seria super legal se o meu RH entrasse nessa de direitos humanos. Aí eu convenço ali meu RH, apresento ali o pacto, aí o direitos humanos entra ali, o RH entra nessa plataforma, né? Então a gente não precisa entrar e começar em todas as plataformas de uma vez, né? Isso é bem interessante. Eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes isso assusta, né? As pessoas olham e falam, de novo, né? Não vou conseguir dar conta de tudo isso. Então, você pode ir passo a passo e ir amadurecendo isso dentro da empresa e ampliando o seu engajamento e a sua participação. Aqui é só um exemplo, né? Assim, falei muito de networking, de boas práticas. Aqui é um pouquinho de alguns dos grupos de trabalhos que a gente tem, de projetos, né? Dentro das plataformas, né? Então, Banco de Soluções Hídricas, Ações Coletivas Anticorrupção, GT de Finanças Sustentáveis, GT de Saúde e Futuro do Trabalho, Trilha de Empresas e Direitos Humanos e Hub de Biocombustíveis. Então, nesse ambiente, eu estou ali indo para esse engajamento, né, junto com o Pacto Global. E aí a gente tem um outro momento, né, que a gente começa aqui a ir para a parte mais prática da coisa, né? Então, das plataformas, a gente sentiu essa necessidade de, né, vamos para a ação agora, vamos sair aqui da discussão e vamos para a prática. Então, a Ambição 2030, né, são aí os nossos 10 movimentos que a gente criou, sempre pautados, né, no que o Fernando falou lá no começo, né, nos nossos 10 princípios e nos 17 ODS. Né, então, tudo que a gente faz dentro do pacto está, obviamente, embasado e pautado, né, nos 10 princípios e nos 17 objetivos. E aqui a gente cria, então, 10 movimentos, né, nos quais a empresa ela assume um compromisso público.
É um convite, é uma provocação do pacto, né, para que essas empresas, então, saiam ali do debate, da discussão e vão para a ação. De novo, não é uma obrigatoriedade, a empresa não precisa chegar e assinar publicamente, né, se comprometer com todos os movimentos. A gente tem um logo ali da Ambipar, porque é a única empresa que se comprometeu com os 10 movimentos, né, é a nossa grande apoiadora aí do Ambição 2030. Mas, de novo, a empresa pode sentir ali, poxa, eu estou querendo desenvolver aqui essa questão do salário digno, né? Ou raça é prioridade. Então, eu vou assumir esse compromisso e a ideia é justamente essa. Ele não precisa estar pronto. Aqui é o momento que, de novo, o pacto vai auxiliar ali por meio de metas, né? De discussões, enfim, de várias práticas, workshops, enfim, a empresa a atingir aquele objetivo, aquela meta que tem ali dentro daquele movimento, né? Então, aqui a gente sai, como eu falei, da plataforma, que é um ambiente de mais networking, boas práticas, para a gente ir para a ação e assumir um compromisso público. Então, a empresa assina isso e se compromete. Antes da gente ir lá para o QR Code, vou deixar já lá para quem quiser depois entrar em contato com a gente, né? É claro que cada engajamento, né, quanto mais a empresa se engaja dentro do pacto, mais visibilidade ela acaba tendo. A gente tem um documento, né, uma comunicação de progresso que a gente fala, que é uma ferramenta de autogestão, que quando a empresa entra no pacto, após o seu primeiro ano de jornada, ela começa a fazer como se fosse uma declaração ali, né, acompanhando ali todo o seu trabalho, né, todo o seu desempenho. Então, não é uma ferramenta exatamente para o pacto ficar ali monitorando, óbvio que a gente olha para isso e segue, vê o avanço da empresa, como que ela está fluindo, mas é muito mais uma ferramenta para a empresa observar e falar, nossa, olha onde eu estava, olha onde eu estou depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. Então, tem essa possibilidade também. E quanto mais a empresa se engaja, mais ela vai se envolvendo ali nas discussões, ela tem possibilidade, muitas vezes, de ser convidada para apresentar um case dentro dos nossos eventos, né, gerando visibilidade, muitas vezes até em eventos internacionais, que a gente ou promove ou participa. Então, a gente fecha, né, o ciclo ali daquela roda, né, de conhecimento, engajamento e visibilidade. E aí eu estou deixando aqui, para quem se interessar, tem um QR Code. Caso fique difícil, aí também vocês podem tirar uma foto. Tem o meu contato do Fernando, para quem quiser marcar uma reunião depois, entender melhor como funciona, caso queira entrar no pacto, será um grande prazer para a gente. E juntos aí nós vamos avançar nessa agenda, né? E, de novo, agradeço por estar aqui para a gente poder, né, juntos fazer essa força-tarefa e avançar aí com as empresas também nessa jornada. Vamos juntos, Juliana, vamos juntos. Senti falta ali de uma área de saúde. Vamos trabalhar, então, a área de saúde ali nas plataformas. Vamos. Mente em foco. Joia. Você sabe que a Abimed, Juliana, ela é signatária do pacto, né? Nós fizemos o nosso relatório de sustentabilidade. Ele não é tão complexo como uma empresa, nós, enquanto associação. E achei muito super organizado o ongoing que vocês fazem, depois como que você se envolve. Nós já entramos com 2 plataformas ali, o clima e o combate à corrupção. E agora estamos mirando uma terceira, que é comunicar e engajar. Então, a gente está super envolvido e a gente quer trazer o nosso setor para que ele se envolva como a gente está. A gente está entusiasmado, já estamos tomando algumas medidas internas da associação, preocupados não só com o escopo 1 e 2, estamos indo no 3, começando a cobrar fornecedor. Agora trazer vocês para assinar o movimento Mente em Foco, né? Vamos tentar, e vamos outros, juntos. né? Quem sabe você não sai aqui assinando até outros, que a Verônica agora vai falar com categoria aí sobre isso. Vamos lá, Verônica. Então, por favor, fale com categoria, então. Com categoria. Sempre. Boa tarde todas e todes. Acho que como a Ju trouxe, o Fernando, né, acho que o pacto vem nesse lugar, engajando as empresas para os temas de sustentabilidade, direitos humanos. E acho que é importante a gente falar das ODS e o que isso tem a ver com a gente, né? Acho que esse é o lugar. E hoje a gente vem falando muito sobre diversidade, equidade e inclusão.
o que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão, né? Eu sempre falo que... Eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, mas diversidade é tendência. E eu falo, não, é pendência histórica, né? A gente tem uma dívida histórica aí e que a gente precisa se responsabilizar, e as empresas têm um papel fundamental e importante nesse processo. E aí eu vou trazer, como eles trouxeram, tem vários movimentos dentro do pacto com diversos temas, que todos eles dialogam, né? Mas eu vou trazer aqui para exemplificar o movimento Elas Lideram. Acho que tem uma... eu vou pegar aqui. Aqui eu vou já tinha me apresentado aqui falando quem sou eu, tem meu e-mail aqui, quem quiser depois procurar. Eu estou como gerente de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente olha dentro do pacto para os pilares, aí olhando para raça, etnia, gênero, pessoa com deficiência, a questão de gerações, a questão de pessoas em situação de refúgio. Então, todos esses temas são temas que a gerência de diversidade também vem tocando. E aí, no pacto, a gente sempre fala que a gente está na década da ação, né? Minha mãe me ensinou em casa que falar, até papagaio fala, a gente precisa fazer. Então, a gente precisa colocar a mão na massa, e os movimentos vêm nesse lugar. Como que a gente, de fato, acelera essa agenda para 2030? 2030 está aí, inclusive, né? Então, a gente sempre fala isso, que os movimentos vêm para falar da década da ação. Os princípios, né, como o Fê já tinha trago aqui, a importância dos nossos princípios, e aí eu vou focar em 2 princípios que vão estar diretamente ligados à gerência de diversidade, equidade e inclusão, que é direitos humanos e trabalho. E aí hoje a gente fala muito de ESG, né? ESG, o que é isso, né? E aí eu queria muito mostrar para vocês como o ESG está muito ligado a todas as ODS. Se a gente for olhar, todos os nossos movimentos estão ligados a alguma letrinha aí, né, dessa discussão de ESG. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem o movimento água, a conexão circular, net zero, o Impacto Amazônia, que é um projeto novo, um movimento novo que a gente tem, olhando para o território da Amazônia, e que também tem um olhar para a diversidade, equidade e inclusão, pensando em povos originários, ribeirinhas e quilombolas. Então, é um movimento super importante que está sendo desenhado. Quando a gente olha para o pilar social, né, e aí ligado a cada uma das ODS, a gente tem o movimento Mente em Foco, que está muito ligado à questão da saúde das pessoas trabalhadoras, né, e hoje é um olhar que a gente precisa ter muito atentamente, pensando no mercado de trabalho. O Elas Lideram, salário digno, raça é prioridade. Todos eles estão muito conectados, tá? Porque quando a gente fala de Mente em Foco, quem são as pessoas que estão mais prejudicadas quando a gente pensa em saúde mental? Quando a gente pensa, inclusive, na sobrecarga das mulheres no mercado de trabalho, porque tem acúmulos de tarefas, né? Quando a gente pensa em salário digno, quando a gente olha a questão racial, de fato, as pessoas negras ganham menos. Então, de fato, todos os movimentos eles vão dialogando. E a letra G, a gente tem o movimento Transparência, que também vai dialogando. Então, todas as ODS estão conectadas com alguma letra ali do ESG, né, de alguma frente, e é importante a gente sempre conectar, porque tudo isso a gente está falando de direitos humanos. Tudo isso é direitos humanos, né? Saúde é um direito humano, por exemplo, né? E aí, quando a gente olha para as ODS que estão mais ligadas aí a direitos humanos, é a questão da saúde, né? Acho que o Fernando trouxe bem isso, né? Dizendo, olha, se a gente não tem saúde, nada vai para frente. Então, a gente olhar para a saúde, para a igualdade de gênero, trabalho decente, o crescimento econômico e como que a gente reduz as desigualdades. E aí, quando a gente fala de diversidade dentro desse contexto todo de direitos humanos, de ESG, o que é essa tal diversidade, né? E acho que é importante a gente entender que no pacto a gente vem muito conversando com as empresas que é ter esse compromisso, né, para que as organizações tenham diversidade em todas as esferas, né, em todos os níveis hierárquicos, e não só diversidade identitária, né, a questão identitária, mas tem outras diversidades que a gente precisa considerar, por exemplo, a questão da religiosidade, do território, né, que diversidade é essa que a gente está falando? E aí, quando a gente tem diversidade, a gente está olhando se as oportunidades são justas para todas as pessoas, e a gente está olhando, de fato, se esses ambientes são seguros, são inclusivos para todas as pessoas, e olhar se quem está faltando, né? Eu sempre falo para fazer o teste do pescoço. Já ouviram falar no teste do pescoço? Alguém já ouviu? Não? Não aqui? Também não? Teste do pescoço é fácil, viu, Silvio? Nunca mais você vai esquecer. Teste do pescoço? Teste do pescoço. Estou curioso. O que é o teste do pescoço? Ó, vocês vão dar uma volta aqui na feira.
Só aqui na feira, nem precisa ir longe. Mas depois vocês vão aplicar em todos os lugares. Olha para um lado, olha para o outro, e olha quem são as pessoas que estão nos espaços. Quantas pessoas negras tem nos espaços, quantas pessoas trans, quantas pessoas com deficiência, quantas mulheres. E aí acho que a gente precisa olhar com qualidade também. Essas pessoas estão trabalhando ou estão se divertindo? Qual o papel que elas estão exercendo? Então, o teste do pescoço é importante a gente entender quem são essas pessoas e onde elas estão. Então, o movimento, né, os movimentos que a gente tem também olha para essas questões de mulheres, de raça, o Impacto Amazônia que olha para a questão do território. E aí falar de diversidade hoje, no mercado, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade como um todo, é lembrar que é direitos humanos, diversidade é direitos humanos. E eu sempre falo que é uma demanda social. Essas pessoas sempre existiram. E sempre demandaram, inclusive, a sua existência. É uma demanda legal, porque a gente está falando de cumprimento de lei, legislação, básico, feijão com arroz. E é demanda de negócio também, porque as empresas que não falarem de diversidade, equidade e inclusão estão fadadas aí ao insucesso. Então, falado tudo isso, falei bastante, a ideia é a gente falar um pouquinho do movimento Elas Lideram, né? O movimento Elas Lideram é um dos exemplos, né? Como a gente mostrou, nós temos 10 movimentos, mas eu vou falar um pouquinho mais adentro dele para vocês entenderem como funciona o movimento, como que uma empresa se compromete. O Elas Lideram vem nesse cenário entendendo que as mulheres estão prejudicadas no mercado de trabalho, né? Estão em situação de maior vulnerabilidade, as mulheres ganham menos, as mulheres têm um gap de remuneração muito maior do que homens, quando a gente vai comparando. As mulheres são mais demitidas pós-retorno de licença maternidade, e várias outras questões. As mulheres trabalham mais, né, e ganham menos. E é um cenário bem interessante porque, se a gente for olhar, de fato, para a questão acadêmica, as mulheres já acessaram mais as universidades do que os homens. As mulheres superaram os homens nas universidades, mas elas estão em menor quantidade em cargos de liderança e estão ganhando menos também. Então, o movimento ele chega para acelerar e para trabalhar através desse número. Então, o movimento ele tem uma ambição, que a gente fala que é uma ambição 2030, essa ambição 2030 é pensando na agenda, né, das 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde a gente quer chegar em 2030. E a gente quer chegar em 1.500 empresas comprometidas com o movimento, mais de 11 mil mulheres em posição de lideranças, a gente quer lideranças engajadas dentro do tema, a gente quer diminuir essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. E aí, para isso, a gente tem 2 compromissos que as empresas se assinam com a gente. Então, a empresa vem e fala assim, Verônica, eu quero muito me engajar na ODS 5 e eu quero trabalhar para a igualdade de gênero. Então, a gente tem 2 metas no movimento, a empresa pode escolher as 2 ou uma das metas, elas são faseadas, né? Então, a primeira meta é, eu vou colocar mulheres em posição de alta liderança até 2025, e aí 30% de mulheres nesse lugar, e 50% de mulheres em posição de alta liderança até 2030. As empresas podem optar por assinar as 2 metas, porque é faseado. Cheguei ali, 2025, a gente chega na meta, o que a gente faz? Dobra a meta. É esse o exercício, a gente dobra a meta. Então, essa é a nossa meta do movimento. E a gente vai, né, como a Ju e o Fê trouxeram, a gente vai dando várias ferramentas para a empresa poder chegar junto nessa meta. Quando a gente fala de pacto global, a gente está pactuando coletivamente, ninguém está sozinho. É uma demanda que é muito maior. Então, a gente faz engajamento alta liderança, a gente faz uma construção, uma jornada de capacidades e construindo workshops anualmente para todas as empresas, com trocas, com cases, com mentorias. A gente vai monitorando também todos esses dados, né? E aí, sem expor nenhuma empresa individualmente, não é um trabalho punitivo. A empresa assinou o movimento e falou, mas eu não consegui alcançar, vocês vão me expor. Não, a gente não vai expor, mas a gente vai apoiar essa empresa, entender por que não chegou e como que a gente faz para chegar juntos. E a gente também vem aí aplicando um pilar de premiação e visibilidade. Como que a gente consegue premiar as boas práticas das empresas? Inclusive, nesse ano, a gente conseguiu fazer a primeira edição da premiação do movimento Elas Lideram. A cerimônia foi lá em Nova York, né? Foi super bonito. Então, as empresas puderam lá colocar as suas boas práticas, se inscrever e foram premiadas. E essas boas práticas vão ser compartilhadas com outras empresas, né? Então, a gente vai ter aí uma publicação com todas as boas práticas para que as pessoas saibam o que cada um está fazendo aí. Então, esse é o movimento.
E aí, como que faz para aderir? É fácil, só assinar a cartinha. Tenho várias aqui embaixo do braço. Sempre ando com cartinha, mas é isso. A gente tem uma carta compromisso, é dessa forma. E aí, quem assina essa carta, gente? Alta liderança da empresa. Presidente, presidenta, CEO, tem que ser alta liderança, ela assina essa carta, e aí ela vai lá na carta escolher se ela quer a meta 1, ou a meta 2, ou as duas metas. A partir do momento que ela assina, ela já entra no nosso mailing, ela vai... O logo da empresa vai estar em todas as nossas publicações, no site. Então, a gente vai divulgar que essa é uma empresa compromissada com o movimento. Anualmente, a gente faz um relatório que a gente chama o Relatório Ambição 2030, que anualmente a gente vai mostrando de onde a gente partiu e para onde as empresas estão indo. Inclusive, no site do Pacto tem um observatório de gênero, que é super bacana, que a gente também vai trazendo esses dados, sem expor nenhuma empresa, mas falando coletivamente para onde a gente está indo. E aí, cada movimento ele é muito amplo, né? Tem toda uma questão técnica que a gente se preocupa, tem um comitê consultivo, e a gente traz pessoas que são especialistas no tema para poder discutir o movimento, para fazer essa construção. Então, a gente tem aqui pessoas da ONU Mulheres, a gente tem pessoas aqui do Movimento Mulher 360, como a Margarete Goldenberg, Me Too, Instituto Avon, né? A gente tem uma parceria, várias parcerias, inclusive uma parceria com a Coalizão pelo Fim da Violência contra mulheres e meninas. Então, tem várias parcerias, Grupo Mulheres do Brasil, Feira Preta. Então, são pessoas que estão com a gente aí, periodicamente, conversando e construindo esse movimento. Hoje, o movimento, né, elas lideram, a gente tem 117 empresas comprometidas, 10 parcerias estratégicas e 5 empresas embaixadoras. E aí, dentro das empresas embaixadoras, são essas 5, que eu sempre gosto de falar, Movimento Mulher 360, com a Margarete, que é uma querida, a Uber está com a gente, a Animale, Banco do Brasil e o Grupo Ambipar, são empresas que são as embaixadoras desse tema e do movimento, elas lideram junto com a gente. E aí a gente tem várias parcerias estratégicas em que a gente vem apoiando e também vem sendo apoiado porque é uma agenda coletiva. Essas parcerias estratégicas caminham dentro da mesma agenda de gênero, então a gente vem se somando, né? Então a gente tem CERT, Think Olga, Me Too, a Coalizão, OB, GPTW. Então todas essas parcerias também estão nessa construção com a gente. E aí, aqui são todas as empresas, passei rápido aqui, mas são todas as 117 empresas que estão com a gente. Então, se vocês entrarem no site do Pacto, tem lá a página do movimento, vocês vão conseguir ver todas as 17 empresas que estão ali com a gente. E a gente sempre espera que o logo de cada uma das empresas que vocês estão também estejam aqui com a gente, somando nessa ambição 2030. Então, é um pouco isso o que eu quis trazer do movimento. Elas lideram. Eu também estou à frente do movimento Raça é Prioridade, que também vem discutindo a questão de pessoas negras em posição de liderança. A estrutura é muito parecida, um comitê consultivo diferente, embaixadoras diferentes, mas também buscando aí colocar pessoas negras em posição de liderança dentro das empresas, com compromissos públicos e compromissos compartilhados. Então, é um pouco isso. Que ótimo. O que eu achei super interessante na fala de vocês é como vocês tratam, não importa a empresa, que porte, tamanho, de forma super didática, o beabá para aderir ao pacto, vocês pegam pela mão, ensinam, tem aquele relatório, aquele formulário de acompanhamento que não tem nenhum cunho punitivo, mais para instrução, instruir. E dentro dessa ideia, Verônica, uma pergunta assim rápida, né? Se você se deparasse com uma empresa que quisesse começar a implementar o ODS 5 realmente, de fato, na prática, na sua companhia, né? Que orientação você daria preliminar? Olha, começa dessa forma. Começa num processo seletivo, começa numa educação interna do seu corpo corporativo. Que orientação você daria preliminar? Primeiro eu ia falar assim, vai aderir o pacto. Sim, essa pergunta, conversa com o pessoal da adesão. Essa é a próxima pergunta. Mas depois a gente conversa. Não existe um caminho único. Não existe um caminho único. Cada empresa tem a sua necessidade e tem o seu estágio de maturidade.
Tem empresas que precisam, às vezes, começar a contratar mulheres. É um mercado majoritariamente masculino que precisa ter contratação, que precisa atuar em processos de atração, recrutamento e seleção. Tem empresas que já têm mulheres, mas que essas mulheres não estão em posição de liderança, ou não estão ascendendo dentro da empresa, ou tem um gap, um turnover muito grande. Então, isso é muito relativo. Às vezes, a gente precisa trabalhar internamente um letramento para essas empresas, para a liderança. A gente precisa investir em programas de aceleração de carreiras. Então, não existe um caminho único. Existem várias possibilidades, e aí o movimento vem nesse lugar. A gente sempre vai trazendo temas para diversas senioridades dentro da ODS, né? Então, tem caminhos. E aí a gente faz muito personalizado. Você precisa do quê? Qual que é a sua realidade agora? Então, a sua realidade, você precisa ir por esse caminho, né? Mas, claro que tem uma questão que é geral para todos os temas de diversidade: engajamento da alta liderança. Se não tem engajamento da alta liderança, a gente não vai. Né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho, e esse não é um trabalho pontual, é um trabalho constante para que a gente consiga manter isso como estratégia de negócio. Né? Diversidade é estratégia de negócio, então esse é o primeiro passo, que é geral para todo mundo. E depois, cada um dentro do seu nível de maturidade. Muito bom. Você falou tudo, é estratégia de negócio. E hoje o consumidor está cada vez mais atento ao que a empresa vem fazendo dentro da sua agenda ESG, e aquilo vai refletir diretamente na reputação da empresa. Então, o consumidor vai comprar mais de quem realmente está implementando uma agenda ESG no seu modelo de negócio, no seu cotidiano. Sem falar em greenwashing, porque o pessoal também está atento a isso. O pessoal sabe, né, o consumidor está mais bem informado, está sabendo que a empresa só faz um marketing, mas na prática não faz absolutamente nada, ou muito pouco. Então, ela sabendo realmente implementar, eu acho que já é um grande passo adiante. E nesse sentido, então, Juliana... Eu queria só complementar, e não claro. Só os clientes, né, mas investidores, muitas vezes, até internacionais, que já estão com isso muito mais ali... Sem dúvida. Trabalhado. Se ele vem, sei lá, para o Brasil para fazer um investimento, com certeza esse vai ser um dos pilares ali que ele vai colocar como prioridade, né? O que a empresa está fazendo. Até índice na Bolsa, né? Tipo, de classificação na Bolsa, então isso realmente está muito relevante. Total, inclusive cadeia de valores, né? Tem algumas empresas que já avançaram internamente, agora a gente quer mobilizar a nossa cadeia de valores para, de fato, também trazer empresas lideradas por mulheres, de capital feminino. Então, tem um movimento acontecendo grande, né? Super importante, porque às vezes a gente fala sobre isso com as empresas e a primeira coisa que vem à cabeça é economia circular, é tratamento de resíduos, sempre não sai um pouco desse métier. E às vezes a gente tem que trazer, né, um pouquinho à luz que existem outras frentes importantes que a empresa deve adotar, e às vezes a empresa não sabe. Por isso a minha pergunta, né, essa é um ODS, só que a gente está falando 5. A gente tem um programa na LabMed, uma ambição que nós temos até o final de ano, e aí já agradecer a parceria com o Pacto Global, que estará conosco nas nossas reuniões de comitê ESG até o final do ano. Cada reunião, uma ODS vai ser ali detalhada, como a ODS 5 foi, e vai ser de novo ali no final de junho. Verônica, já te agradeço e conto com você e com a Juliana para explicar um pouquinho mais para nossas associadas como aderir ao Pacto. E aí a minha pergunta, Juliana. Vamos supor que a alta liderança não está aqui hoje, está só a equipe da alta liderança. A Verônica não vai poder usar a cartinha que ela trouxe. O que você, então, de conselho daria para a equipe da alta liderança que está aqui? Olha, meu CEO não está aqui, mas eu quero aderir e vou convencê-lo a aderir. Como que eu tenho que fazer? O que eu chego lá e falo o que para ele? Eu tenho acesso ao e-mail, dou o QR Code para ele, falo com você... Na prática, como que vai ser esse processo de adesão? Eu sugiro, né, como você falou, pegar o nosso contato, pode ser pelo formulário ou mandando um e-mail direto que a gente tinha deixado ali, e a gente pode marcar essa reunião bilateral para explicar o que a gente trouxe aqui de uma forma muito resumida, muito mais detalhada, para trazer, então, embasamento para esse time, para que ele possa levar, então, para essa alta liderança. E, às vezes, isso acontece muito dessa forma, viu, Silvia? O funcionário vem, fala com a gente, agora eu preciso subir. Levar para a alta liderança. Aí posso marcar uma segunda reunião? Às vezes, para aderir, a gente marca a terceira, quarta reunião, até agora eu vou aderir. Então, às vezes, acontece isso mesmo. Vem um gerente,
que aí depois traz o diretor, que aí agora eu vou trazer o CEO, né? E fica nisso até... Então, às vezes, é um namoro mesmo, até a gente conseguir trazer essa empresa para dentro do pacto, né? E é muito bacana, assim, quando esse CEO ele compra essa ideia, de fato, né? Como a Verônica falou, é muito importante que venha ali dessa alta liderança, porque senão não engaja depois, senão fica só ali uma coisa, eu faço parte do pacto, mas eu não engajo com nenhuma plataforma, não engajo com nenhum movimento, e não é esse o nosso objetivo, né? Não é esse o nosso objetivo. E aí, só um adendo aqui Claro. no que a Ju trouxe, a gente tem também uma agenda mensal de plantão sobre os movimentos. Então, as empresas que estão interessadas, as pessoas que querem saber mais dos movimentos, a gente tem uma agenda mensal que a gente explica os movimentos, o que está acontecendo, como faz para aderir, o que a gente está fazendo. Então, é um convite aí para quem tiver interesse em participar dos nossos plantões aí dos movimentos. Muito bom. Aí, além disso, o Academy, né? O curso Academy, que eu achei super interessante, muito bom, né? Uma plataforma super simples, Robusta, que já pode ser uma completa. introdução, robusta introdução para a empresa, né? Eu espero, você sabe que eu dei uma olhada ali para saber os logos das empresas, para saber se eu acho alguém do nosso setor de saúde. Eu não vi. Faz parte? Que bom. Einstein. O Agacor, o Einstein Agacor. tinha uma de odontologia também, que me fugiu o nome, mas está também. Uma rede de hospitais, né? Mas Muito a gente bom. pode sempre Eu quero que a ampliar, nossa indústria, sempre. os fornecedores, que a nossa indústria que fornece para os Eu hospitais... estava que a gente aqui mais cedo justamente para isso. Conte conosco, vamos lutar para isso, né? Para que a gente possa ter, quem sabe, uma parceira estratégica que é associada à nossa no Pacto, ali, o logo, que é muito importante hoje com a relevância que o Pacto tem. E eu só tenho a agradecer. Obrigado. Que aula que vocês nos deram aqui, super didático. A gente sai daqui, eu saio daqui realmente com muitas informações, muitos esclarecimentos. Eu espero que a gente possa ter aproveitado, né? Que vocês possam ter ouvido realmente na prática como que a gente pode dar o primeiro passo, que é super importante, que a empresa entenda que hoje, né, essa agenda ESG tem que fazer parte da estratégia realmente de negócio e que ela vai colher aquele investimento que ela faz ali. Às vezes vem uma cobrança a curto prazo na empresa, mas que ela consiga entender que o investimento pode ser a médio e longo prazo, mas que ela vai ter um retorno, sem dúvida nenhuma, não apenas financeiro, mas acho que como realização pessoal da alta liderança, das próprias pessoas, dos colaboradores que estão ali. Exatamente isso. A gente falou aqui, né, de clientes, a gente falou de investidores internacionais, e eu ia entrar justamente nisso que você falou, para você ler o meu pensamento, que são também os colaboradores, né? Hoje a gente vê até pelas entrevistas, quando a gente vai contratar uma pessoa, eles estão realmente, né, principalmente esses jovens de hoje em dia, eles estão muito antenados e muito preocupados assim, aonde que eu estou entrando, aonde que eu vou trabalhar, né? Com o que essa empresa é comprometida, né? Então, o mundo está mudando. Tem até um vídeo do Pacto falando sobre isso, chama Entrevista, está nas nossas redes sociais, é super bacana, que a entrevista está sendo ao contrário. O que você está fazendo sobre diversidade, né? Como que você cuida dos seus resíduos? Espera aí, eu quero saber onde eu estou fazendo a minha entrevista, se eu quero trabalhar aqui. Então, depois assistam, tem vários vídeos bacanas. É um vídeo premiado, inclusive, né? Gente, obrigado pela aula. Senhoras e senhores, Verônica Vassalo, Fernando Yazbek, Juliana Salou.